Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso CASCast. Hoje, no nosso sexto episódio da nossa segunda temporada, vamos falar sobre a compra de equipamentos de proteção individual e equipamentos de proteção coletiva seguros, um fator determinante para a segurança e saúde dos nossos trabalhadores. Como convidado especial, temos o Cláudio Jamice, especialista dos produtos da Caram, que trabalha na empresa Norco. Olá, Cláudio, bem-vindo aqui a mais um episódio do nosso CASCast. Como está? Bem, Cláudia, muito obrigado pelo convite. É um Hoje- prazer estar junto aqui. Muito bem. Hoje vamos falar sobre como comprar equipamentos de proteção individual e equipamentos de proteção coletiva, mas antes gostava de saber um bocadinho melhor, afinal de contas, o que é que faz a Norco no mercado moçambicano? Muito bem, a Norco é, portanto, a maior fornecedora de EPIs do país, que se estabelece não somente como uma fornecedora, mas como uma líder e especialista no fornecimento de equipamentos. Não nos colocamos apenas como fornecedoras, mas como advisors que dão um auxílio e um contributo naquilo que é a mitigação e o controle de risco envolvido no trabalho dos nossos clientes. Muito bem, falou aí num ponto que eu gostaria mesmo até de dar aqui como início aqui ao nosso podcast. Vamos falar um bocadinho, se calhar até para quem nos ouve e para quem ouve falar a primeira vez nestas siglas do EPIs, EPCs, o que é que significam concretamente, qual é a função de cada um destes tipos de equipamentos de proteção. Se calhar dar a conhecer aqui um bocadinho aos nossos ouvintes em que momentos é que devem dar prioridade à decisão ou de um EPC ou de um EPIs. Se calhar dar aqui uma nota introdutória a estes dois temas mais técnicos antes de iniciarmos propriamente com as nossas perguntas que focam mais a questão da compra deste tipo de equipamentos. Eu começaria, equipamento de proteção individual. Na verdade, qual é a sua grande função? Qual é o grande objetivo no âmbito da segurança do trabalho? Bom, o EPI, ou Equipamento de Proteção Individual, o EPC, Equipamento de Proteção Coletiva, são equipamentos que previnem ou protegem o indivíduo em caso de acidentes, né? Ou seja, numa situação de risco, estes equipamentos eles estão lá para evitar que este colaborador tenha um ferimento ou acidente fira com tanto a sua integridade física. Podemos afirmar que um equipamento de proteção individual, portanto, protege única e exclusivamente um único trabalhador. E um equipamento de proteção coletiva protege um conjunto de trabalhadores. Podemos dar um exemplo para Correto. o nosso público perceber melhor a diferença de um e do outro? Correto. Uma bota de segurança, né? Ela protege unicamente o trabalhador em si. Mas temos, por exemplo, uma linha de vida que é um sistema de prevenção de quedas, né? Ela está instalada numa estrutura e ela previne quedas não somente de um único trabalhador, mas de uma coletividade. Muito bem. Nós sabemos que antes de chegarmos a uma situação de munir o trabalhador deste tipo de equipamentos, botas, luvas, capacetes, óculos, que há um trabalho, que há uma prioridade, aquilo que nós no âmbito da segurança falamos é a hierarquia dos riscos. Se calhar dar a conhecer aos nossos ouvintes, que normalmente assentam em 6 passos práticos, em que um dos pontos principais é nós tentarmos eliminar a situação de perigo que existe no local de trabalho. Portanto, essa é sem dúvida uma das situações que nós devemos alertar em ambos os casos dos nossos clientes, não é? Que primeiro devem olhar para as situações, o que é possível eliminar enquanto perigo. Por outro lado, como uma segunda etapa, temos a questão de isolar o nosso perigo. Como terceira etapa, existem medidas de engenharia que podem ser aplicadas muitas das vezes no terreno, proteção de máquinas, entre outros aspectos, até chegarmos à parte da formação, dos procedimentos, né, da sensibilização de toda uma equipa, e só depois, efetivamente, é que chegamos à proteção individual do trabalhador. Ou seja, no âmbito do vosso trabalho, é uma preocupação vossa alertar os vossos clientes que primeiro deve haver este trabalho de base para conseguir identificar os perigos e avaliarem os riscos antes da decisão da compra de um EPI ou de um EPC? Naturalmente, como bem disse a Cláudia, o EPI ele está
na base desta pirâmide, né? Lá no início, nós temos todo o trabalho que é conduzido ainda antes de chegar a este ponto, né? Neste quesito de eliminação de risco, com medidas de contenção, portanto, procedimentos internos. Isso é conduzido dentro de uma avaliação de risco, né? Então, antes mesmo de irmos ao ponto final, que é a proteção deste mesmo risco, ele precisa ser identificado, precisa ser medido, para que seja capaz de se, tanto, optar em um equipamento correto, um EPI que proteja efetivamente. Existem, às vezes, alguns termos que também é importante aqui clarificar. Às vezes falamos em marcação CE ou outro tipo de marcações. O que é isso concretamente? Ok, essas são, tanto, certificações, né, padrões internacionais que garantem um nível básico de qualidade dos equipamentos, né? Então, a marcação CE, ela, portanto, é para nível europeu, é uma certificação europeia que garante que os equipamentos que tenham esta marcação estão em conformidade com os padrões de qualidade e segurança, né, vigentes naquele território, naquela região. Mas não são os únicos existentes. Existem em diferentes áreas do globo outras marcações. Aqui em Moçambique, no caso da Norco, que dê-me exemplos de marcações que os vossos próprios equipamentos têm, em termos de garantir a conformidade do próprio fabricante relativamente àquele produto. Aqui em Moçambique, pronto, acredito que tem equipamentos com marcação CE, outro tipo de marcações. Acredito aqui para o ramo de África do Sul e de outros países aqui da região austral. Qual é a outra marcação que costumam usar para os fabricantes, neste caso? Ok. Cá para a região sul da África, nós estamos regidos pela marcação CE. Okay. Né? Nós estamos em conformidade com, tanto, as normas europeias. Mas estão a seguir esse padrão. Exato. Também. Okay. Mas existe também uma marcação ENSI, que é, portanto, na África do Sul, que é uma convergência dos padrões americanos IN e também os padrões CE. Em algumas organizações, elas têm preferência por optar, tanto, em marcações que sejam não da União Europeia, mas da área americana ou da região americana, que é a marcação IN. Okay. Então, normalmente veremos em equipamentos IN e o número que significa, portanto, a marcação, incluindo um direcionamento específico para aquele campo de equipamento em particular. Era aí que eu gostaria agora também que me desse 2 ou 3 exemplos, porque muitas das vezes, às vezes olhamos para os equipamentos e vemos, no caso da marcação CE, e depois, noutros casos, também temos ainda a própria norma, né? EN, vamos imaginar European Norm, né? E um número e o ano daquela norma. O que é que isso quer dizer concretamente? Se me puder dar 1 ou 2 exemplos de alguma que se lembra, só para os nossos ouvintes perceberem o que é que essas normas definem concretamente. Ok. Estas normas, elas definem, primeiro, os padrões de fabricação dos mesmos equipamentos. Eles definem períodos de inspeção, definem as métricas as quais precisam ser seguidas em uso dos mesmos e, portanto, garantem os níveis básicos de segurança que precisam, portanto, estes equipamentos ter. Por exemplo, se estamos a falar de um capacete de proteção, se calhar se estivermos atentos a muitos dos capacetes de proteção que são comprados na Norco, porque acredito que vocês só vendem equipamentos certificados e em conformidade. Esse é outro aspecto que vamos falar mais na frente. Quando olhamos para um capacete, se virmos a marcação CE e depois a norma EN 397, quer dizer que aquele capacete obedeceu à norma que orienta o fabricante como produzir aquele equipamento com os tais critérios de qualidade e segurança para depois para a própria utilização do trabalhador. É isso? Primeiro, a norma CE, ela, tanto, garante que aquele equipamento está permitido a ser comercializado em toda a região, portanto, europeia. Okay. Segue à risca os padrões de qualidade. Mas depois tem a questão do risco, tem a questão dos testes práticos para aquela área específica e determina o mesmo capacete. Ele pode ter, por exemplo, uma norma X que define, portanto, o IN Standard
397, que define que ele protege contra riscos de objetos a caírem em nível vertical, ou seja, de cima. Sim, porque nós temos um capacete que pode ser utilizado no âmbito da construção civil, no âmbito de trabalhos em altura, entre outros. Por isso, lá está, diferentes tipos de capacetes para diferentes propósitos, que é um dos aspectos que também iremos ver mais na frente, não é? Que aquilo que compramos tem que estar mesmo adequado ao nosso risco. Muitas das vezes falamos nas fichas técnicas, é o outro aspecto que muitas das vezes sentimos que ignoram a existência ou não destas fichas técnicas por cada tipo de equipamento de proteção. Que informação concreta é que estas fichas técnicas podem trazer aos usuários e às empresas que adquirem os equipamentos? E porquê é que é tão importante existirem estas fichas técnicas? A ficha técnica ela dá uma descrição, né? Tanto das propriedades do equipamento, das normas às quais o equipamento segue, e é com isso que tanto as empresas podem fazer o cruzamento para ver se aquela ficha técnica ou aquele produto responde ou cobre ao risco presente na sua atividade. Se este procedimento não for verificado, podemos ter uma situação em que compramos um produto, um capacete, para um trabalho em altura, que é importante que o capacete proteja não somente de objetos a caírem por cima, mas de quedas ou de batidas nas laterais, e por este equipamento não ter tanto uma certificação para este efeito, acabar não estando o risco completo na totalidade. Daí que é importante a ficha técnica, porque ela é que nos dá a conhecer quais os riscos aquele equipamento está, portanto, apto a responder a eles. E também, no fundo, as condições de utilização do mesmo, não é? Que também é importante, não é? Quando agarramos no equipamento, afinal de contas, em que momento e como é que o vamos utilizar. E a ficha técnica também nos dá essa informação. Quando falamos de avaliações de risco, até porque vamos falar ao longo aqui do restante tempo do nosso podcast, vai ser sempre duas palavras que vão ser sempre faladas na avaliação de riscos e na necessidade da mesma. O que é que ela concreta? Qual é a função exatamente? Qual é o grande objetivo de uma avaliação de riscos num local de trabalho? Porque nós estamos a falar de algo muito sensível, que é, portanto, a integridade física e a vida de um colaborador. É muito importante que nós sejamos assertivos no equipamento que vamos, tanto, usar para cobrir aquele risco. E a avaliação de riscos justamente se posiciona como uma etapa que garanta a fiabilidade, né, desta aquisição. Sem uma avaliação de risco ou conduzida de forma inadequada, não teremos bases para avançar por uma compra segura. Então, a avaliação de risco nos permite, primeiro, conhecer à risca todos os riscos envolvidos, né, na nossa atividade. Não só conhecê-los, mas medi-los até que ponto eles podem configurar um perigo tanto à saúde e à vida do colaborador. E com isso apontam-se também formas de controle, de mitigação ou até mesmo de proteção em situações em que não temos como ou eliminar, mitigar ou controlar. Sim. Portanto, no fundo, é um processo, né, que identifica logo à partida todos os perigos específicos naquela atividade que nós pretendemos realizar. Entrando aqui agora um bocadinho mais naquilo que tem sido a sua experiência do seu dia-a-dia, efetivamente, quais têm sido os erros mais comuns que você tem observado aqui no mercado quando vê as empresas que pretendem adquirir equipamentos de proteção individual e equipamentos de proteção coletiva? Quais são os erros que têm encontrado mais nas empresas quando a aquisição desses equipamentos? Bom, primeiro de todos é uma compra totalmente motivada pelo preço, sem observar tudo aquilo que estamos a ver antes, que é uma avaliação de risco conduzida de forma adequada, uma atenção às fichas técnicas, né? Ou uma análise minuciosa, né? Tanto das normas inerentes àquela atividade que se vai desencadear, né? Portanto, as empresas ignoram primeiro as normas ou os procedimentos que nos conduzem a
a seleção correta por via das avaliações de risco e optam somente em comprar artigos ou produtos de menor preço, que é um erro grave. Sim, portanto, e atualmente estes critérios de decisão estão sempre muito centrados nos departamentos de compra e poucas vezes envolvem efetivamente uma equipa de segurança no trabalho que está diretamente em contacto com as atividades no terreno e conhece com detalhe os perigos e os riscos associados a essa atividade. Então, eu diria que a aquisição do equipamento de proteção individual não é um processo de decisão com base no preço. É com base numa decisão técnica, não é? Portanto, é uma recomendação que acredito que deve ser sempre essa orientação nos vossos clientes, que façam essa reflexão, que não façam uma decisão apenas com base no preço, mas sim com uma decisão técnica que tem como base alguns destes elementos que falámos aqui anteriormente. Eu gostaria de relembrar um deles que tem a ver com o ajuste antropométrico de cada trabalhador. Portanto, muitas das vezes esquecemos do tamanho das calças, tamanho das luvas, o ajuste dos óculos, o ajuste das máscaras. Isto faz toda a diferença. Por causa das máscaras, se nós não identificarmos ou não escolhermos a máscara em função dos tamanhos específicos de cada colaborador, este mesmo continuará exposto, né, ao risco de inalar qualquer partícula que seja nociva à sua saúde. Sim. Que existem vários tamanhos para diferentes modelos, formatos de rosto, né? Se não for considerada esta questão, o risco continuará presente. Então é um fator extremamente importante, né? Olharmos para a questão do tamanho, olhamos para a questão da certificação, olhamos para a questão de não estarmos a comprar simplesmente um equipamento normal. É um equipamento de proteção. E se é, portanto, um equipamento de proteção, é algo técnico que precisa ser olhado com atenção. E as equipes técnicas envolvidas nas atividades precisam estar presentes neste processo de compra. O seu contributo, a opinião deles é decisora no ato de compra. Né? Acredito que provavelmente já deve ter visto de perto alguma destas situações. Por exemplo, um trabalhador que usa um equipamento de proteção individual todos os dias e de repente o equipamento falha e ocorre um acidente, não é? Como é que chegamos a este ponto? Porquê é que chegamos a este ponto? Bom, a grande maioria das vezes os acidentes ou a falha não ocorre no ato do acidente. Ocorre bem antes, na escolha do equipamento, ocorre na escolha do fornecedor que forneceu este equipamento. Isto é uma cadeia de erros que ocorre para este acidente ocorrer. Pode-se tratar de um equipamento que seja falsificado ou um equipamento que não tenha, tanto, propriedades capazes de responder àquela atividade em específico. Ou pode-se tratar de um colaborador que não foi adequadamente treinado para aquela atividade. Na grande maioria das vezes vemos situações em que o colaborador está a usar um equipamento de proteção. No entanto, por não ser adequado para aquela atividade, ele continua exposto ao risco. Vamos imaginar que até o momento da aquisição foi um processo todo bem feito. Escolheu-se o melhor equipamento adequado para a função, para o risco, ajustado ao trabalhador. O próprio fornecedor deu essas garantias todas de conformidade e de certificação e ocorre o acidente. O que é que após esta entrega pode ter ocorrido mal? Aí, se toda a cadeia foi ela organizada de forma perfeita, pode ter sido o caso desta organização não ter observado a questão da inspeção do próprio equipamento. Porque o equipamento pode ser, de fato, correto para a atividade, ter sido adquirido com ou junto a fornecedores credíveis que apresentem certificações, que apresentem fichas técnicas do equipamento, que o equipamento seja certificado. No entanto, pelo uso, pelo tempo de vida, a falta de inspeção vai concorrer que ele não permaneça com a eficiência desejada. Sim. O desempenho do próprio equipamento reduz ao longo do tempo.
e que pode falhar em algum momento. Portanto, há que estarmos consciencializados, as empresas têm que estar consciencializadas que há uma degradação própria do próprio equipamento ao longo do tempo, de vida útil do mesmo, as próprias radiações que apanham, se for um equipamento que está exposto, né, sempre às intempéries, por vezes produtos químicos estejam associados a quando estamos a utilizar esses equipamentos. Portanto, há que ter uma noção que o próprio equipamento se degrada ao longo do tempo. Há que ter também uma noção que há uma manutenção adequada, específica por tipo de equipamento, né? Por exemplo, estamos a falar de uns óculos, a limpeza dos óculos, o armazenamento dos mesmos, também isso tudo é específico por equipamento e que muitas das vezes é ignorado. O próprio armazenamento, quando fazemos a aquisição de grandes volumes de equipamentos de proteção individual ou coletiva, o local onde vamos armazenar os nossos EPIs, as questões ligadas à umidade, por exemplo, né? O local, também isso tudo pode influenciar ou não para a degradação mais rápida do próprio equipamento. A questão do tempo de vida útil, que já falou aqui, também não esquecer que é um ponto que também vem sempre nas recomendações do fabricante, e que muitas vezes ignoramos isso. A questão da inspeção e da manutenção é algo que as próprias empresas devem também. Obviamente que há boas práticas que estipulam a frequência dessas inspeções e manutenções, mas que é um ponto que, se não for realizado dentro das empresas, pode sem dúvida comprometer para a ocorrência de um acidente, quando tudo para trás foi perfeito. Não é? Sem sombra de dúvida. É isso. Cláudio, acha que as empresas deveriam estabelecer uma lista de critérios mínimos para as empresas que pretendem, aonde pretendem adquirir equipamentos de proteção individual ou coletiva? Ou seja, acha que deveria haver uma lista de requisitos mínimos para fornecedores deste tipo de equipamentos? Sem dúvida, Cláudia. É importante que os compradores ou que as empresas listem requisitos mínimos, né, para classificar os fornecedores dos mesmos equipamentos que eles vão estar a usar. E que esses critérios, pronto, no fundo, esses critérios já concordou que deveriam ser definidos e bem divulgados à área das compras, não é? Porque são eles, no fundo, na maioria das empresas, os responsáveis pela aquisição destes equipamentos. Portanto, eles têm que ser conhecedores não só das características técnicas específicas que nós pretendemos para aquele equipamento, mas também que tipo de fornecedores, no fundo, quais são os requisitos mínimos para, à partida, eliminar ou não um fornecedor da nossa lista de aquisições. Que tipo de critérios mínimos é que recomendaria a colocar nesta lista? Primeiro de todos, é importante que este fornecedor seja certificado, né, pelas normas de segurança e que seja capaz de apresentar documentação referente ao equipamento que fornece. Digo, as fichas técnicas, tanto os certificados de conformidade, de origem, e que tenha interação ou faça a sua aquisição diretamente com fabricantes autorizados ou distribuidores autorizados. Acha que o apoio técnico também é um fator determinante? Sem sombra de dúvida. Os fornecedores precisam ter uma capacidade técnica, né? Precisam ter um pessoal capaz de assistir as empresas, não somente antes da aquisição, mas a posterior. Precisa ser capaz de providenciar formações, né, do uso correto do material que é fornecido. E até mesmo, por exemplo, temos situações que é preciso avaliar a compatibilidade dos equipamentos de proteção, neste caso individuais, é um exemplo. Vamos imaginar um trabalhador onde temos que lhe proteger a cabeça, que temos que lhe proteger o rosto, que temos que proteger as vias respiratórias, portanto, são muitas vias de proteção no mesmo espaço, né, do nosso corpo humano. Acha que é preciso também avaliar tecnicamente a compatibilidade do tipo de equipamentos de proteção individual que vamos escolher para esta situação? Também é um fator determinante, esta capacidade técnica, no fundo listar isto como uma capacidade técnica para o lado dos fornecedores. Considera isto importante? Sem dúvida, muito importante. Eu vejo o equipamento de proteção como uma solução. E uma solução não é dada de forma arbitrária, né?
Imagine um farmacêutico. Um farmacêutico precisa estar capaz de auxiliar o doente que lhe vem à farmácia. Então, o vendedor de EPIs ele precisa ter estas qualificações. Precisa primeiro entender sobre o mercado, entender sobre os riscos inerentes às diversas atividades do mercado e ser capaz de auxiliar o cliente à escolha do melhor equipamento para a atividade que ele vai tanto desenvolver. Portanto, ergonomia e conforto não pode ficar de maneira nenhuma de lado. Sem sombra de dúvida. Ok. O que é que me tem a dizer aqui sobre a rastreabilidade? Acha que é outro requisito mínimo que deve fazer parte desta lista? Claro. É importante que nós tenhamos, primeiro, condições de rastrear o equipamento que nós compramos. O que é isto da rastreabilidade? Só para quem nos ouve entender um bocadinho melhor. Ok. O equipamento que nós tanto adquirimos de um fornecedor, ele vem tanto de um fabricante e com isso ele foi submetido a testes de qualidade. Existe um número de série específico para aquele equipamento para o fornecimento de certificações, certificados e tanto mapas ou relatórios de testagem. Se nós não temos como rastrear este produto, não teremos acesso a estas todas as informações. Sim. Portanto, o fornecedor precisa ser capaz de garantir este rastreio do equipamento até a fonte de origem. Ou seja, vamos imaginar que temos um trabalhador que está a executar uma atividade, por exemplo, de soldadura, e que usa umas luvas de proteção mecânica específicas para aquela atividade. Vamos até dizer, está a usar uma rebarbadora, ok, e de repente há um corte, há um acidente, que obviamente pode ter tido aqui várias causas, não saltando os passos que a própria investigação do acidente assim exige que seja feito, mas que um dos pontos, uma das ações, quando a investigação deste acidente que se pretende efetuar, é justamente perceber as condições de fornecimento daquelas luvas de proteção. É um dos pontos que na parte da investigação que a equipa decide investigar. Então, neste caso, concorda que é necessário nós abordarmos a Norco, dizer, olha, tivemos este acidente, este trabalhador utilizava estas luvas que vocês nos forneceram neste dia. Nós queremos ter acesso aos resultados de qualidade, né, e de inspeção, tudo o que foi feito para garantir que esta luva, quando foi colocada à venda no mercado por parte do fabricante, depois posteriormente por vocês até chegar às nossas instalações, nós queremos que nos evidenciem esta garantia de qualidade para este produto que chegou aqui às nossas instalações. A rastreabilidade vai permitir fazer esse rastreio desde o momento em que nós conseguimos dizer a vocês, olhem, este equipamento terás esta referência, este lote, esta data de validade, né? Este número. Portanto, com estes dados tem que ser possível vocês entregarem ao fabricante e o fabricante dar-vos acesso a todas estas evidências de testes que foram feitos. É isso que se pretende na rastreabilidade? Sim. E é por isso que nós consideramos a rastreabilidade um quesito importante na classificação dos fornecedores. Nem todos os fornecedores têm, de fato, a capacidade de permitir que o equipamento seja rastreável. Portanto, junto à Norco, é possível fazer este caminho de volta à origem, entender de que lote, em quais condições e quais foram os parâmetros da avaliação, tanto de qualidade, que aquele equipamento foi submetido até chegar ao uso por parte do cliente. A maioria das empresas, sabemos nós, não é? Porque atuamos nesta área também todos os dias, nós em termos de consultoria, vocês na venda, e percebemos que a maioria das empresas nunca inspecionou um equipamento de proteção individual, um equipamento de proteção coletiva, nem tampouco está sensibilizada para a importância desta inspeção. É usar, estragou e comprar novo. Comprou novo. Pronto. Ou aconteceu um acidente, pronto, foi a luva, comprar novo. Não interessa os motivos aqui, não interessa. Os aspectos ligados à inspeção e manutenção são bastante desvalorizados. É aquilo que nós encontramos nas empresas, em algumas empresas, não é todas, felizmente, é que a questão da inspeção não é valorizada.
Dentro daquilo que é o seu conhecimento, depois de um EPI ou de um EPC ser comprado, né, e estar em utilização, de quanto em quanto tempo é que deve ocorrer este tipo de inspeção? Bom, antes de mais é importante nós definirmos alguns critérios, alguns pontos, né? Tem inspeções obrigatórias, né, que são recomendadas pelos organismos internacionais, pelas normas internacionais. Tem inspeções que são feitas, portanto, determinadas pelas políticas internas de safety de cada empresa. E tem inspeções que são feitas pelo utilizador do equipamento. Quando é que é feita a inspeção pelo utilizador? Sempre que ele for fazer o uso daquele equipamento, diariamente. Então, é preciso que se faça uma inspeção visual para garantir que nada comprometedor se passa com aquele equipamento. Portanto, o próprio utilizador é responsável também por este nível de inspeção. Sempre que ele vai fazer atividade, ele precisa garantir ou fazer uma inspeção que garanta níveis mínimos de segurança ou de confiabilidade para se fazer atividade. Existe também a inspeção que é feita a nível das áreas de safety, dentro das políticas de segurança de cada empresa. Podem ser feitas de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, de 6 em 6 meses, ou de 8 em 8 meses. Estes prazos são definidos conforme desejar a área de safety, ou a política interna da empresa. Claro, relacionando sempre aquilo que são as recomendações do próprio fabricante. Daí as próprias fichas técnicas ser um item que também recomendam sobre estas inspeções e, em alguns casos, até mencionam mesmo de quanto em quanto tempo é que isto deve ser feito. Exato. Mas depois, internamente, o que está a querer dizer é que, para esta decisão interna, no fundo, a responsabilidade de inspeção por parte de um técnico de segurança, não é? Ou de uma empresa que contratem para esse efeito, pode ser a SICAS, deve ser sempre de acordo com aquilo que são as recomendações também do fabricante e destas políticas e normativos internacionais, caso não exista nada legalmente interno no país que nos oriente para isso. E em último caso tem tanto a inspeção anual, que esta já é recomendada pelo regulamento internacional. As normas para o caso de trabalhos em altura, equipamentos de prevenção de quedas. A norma, ela recomenda que todos os equipamentos de prevenção de queda sejam inspecionados anualmente. E esta inspeção já não é mais feita pela organização ou pelo indivíduo, mas é por uma entidade competente, claro, como a SICAS, que é certificada para o efeito. Então esta última inspeção, ela vai trazer tanto um relatório mais profundo que garanta que este equipamento pode continuar a ser usado em função tanto dos pontos que foram observados nele. Considero essencial sempre deixar um registro destas inspeções, correto? É sempre importante. Por quê? Este relatório das inspeções vai permitir ao inspetor, na próxima inspeção, atentar aos pontos mencionados na inspeção anterior. Porque a inspeção não somente valida ou invalida o equipamento, mas deixa também notas recomendativas para observação e monitoramento. Considerando que o equipamento está em perfeitas condições, no entanto, é importante que se considere o ponto XYZ em função do uso e desgaste. Pode ser que na próxima inspeção ele já não seja mais útil. Então, a última inspeção é indispensável, não deixando de lado as duas, que são da responsabilidade, primeiro, do usuário do equipamento e das áreas de safety. A última é, sem dúvida, a mais importante de todas, pois é esta que garante, a nível legal, né, que este equipamento está em perfeitas condições de uso. O que é que considera que acaba por ser um dos maiores problemas depois da compra? Acha que é a má utilização do equipamento, é a falta de formação, negligência do trabalhador ou da própria empresa? Depois da compra, quais são, o que é que acha que acaba por ser aqui dos aspectos mais críticos para a ocorrência até dos acidentes relacionados com os EPIs e com os EPCs? Bom, as estatísticas mostram que a grande parte dos acidentes vem por falta de treinamento. O mau uso do equipamento pode concorrer a um acidente.
Então, eu vou colocar um bullet neste ponto de formação, não deixando de lado todos os outros pontos que são, sem dúvida, aspectos que configuram um erro ou um espaço para um acidente ocorrer. Eu gostava aqui de acrescentar porque também muitas vezes nos confrontamos com essa realidade, não só a ausência da tal cultura de segurança, mas mesmo do envolvimento da liderança nisto. Muitas das vezes vemos que a liderança e a gestão de topo, em muitos projetos onde atuamos, são os primeiros a não fazer utilização, seja de um EPI ou de um EPC. Isso acaba por criar muitas das vezes, não só a exposição ao perigo dessas pessoas que não o utilizam, obviamente, e todas as consequências que possam vir da ocorrência de um acidente, mas lá está, se não há o exemplo da própria liderança, naturalmente para os restantes trabalhadores acaba por também não surtir o efeito. Então este aspecto da negligência, não é? Encontramos muitas empresas até que investem em formação, portanto ensinam a importância da utilização destes EPIs às equipas de trabalho, mas em paralelo existe a liderança que ignora esta importância e eles próprios não utilizam. Então eu diria quase que os três acabam por ser, não há o mais comum, mas que a ausência de formação, a questão da negligência, independentemente de ser do lado do trabalhador que está sempre envolvido a maioria do tempo com aquela atividade, mas também da própria liderança quando vai supervisionar o trabalho. E claro, a má utilização quando não é passada essa informação e quando apenas atribuímos e nos esquecemos de explicar para que é que serve e como é que se utiliza e como é que se mantém. Sem sombra de dúvida. Para quem está a acompanhar este episódio e para fechar, eu gostaria de pedir ao Cláudio que nos deixasse uma recomendação prática, né? E conselhos é que daria assim de uma maneira muito breve para quem então pretende adquirir EPIs e EPCs. Quais são os pontos assim essenciais de uma maneira mais rápida e prática que gostaria de deixar aqui como última palavra aos nossos ouvintes? Bom, antes de mais nada, eu gostava de dizer que um equipamento de proteção não é um equipamento qualquer, não é um commodity, mas é um equipamento que garante se este trabalhador voltará ou não à casa com vida. Então, é importante que seja seguida à risca, tanto todos os protocolos até se identificar o equipamento correto, né? Não se pode deixar de lado tanto as avaliações de risco, pois são estas que garantem que o equipamento que vamos fazer aquisição está em conformidade com as normas internacionais e principalmente vão ser capazes de responder ao risco envolvido na nossa atividade. E, a posterior, é importante que sejam conduzidos treinamentos. A questão do treinamento e da inspeção dos equipamentos não fica de fora no que toca à garantia tanto da proteção efetiva do colaborador. E, para fechar, os fornecedores são tanto um parceiro fundamental, né, na proteção dos nossos colaboradores, e a identificação destes parceiros é um quesito que precisa ser considerado à risca. Portanto, não é um fornecedor aleatório que precisa ser identificado e com ele feita a compra. É importante que listemos requisitos mínimos para a qualificação deste fornecedor. Então, em linhas gerais, é o que eu gostava de deixar como recomendações para quem pretende comprar EPIs, quem trabalha e comprava EPIs, mas não atentou ou não atentava a estes requisitos mínimos, né? E parabenizar a SICAS pelo enorme trabalho que tem feito, né, neste campo de safety, não somente olhando para um equipamento de proteção como só mais um equipamento, mas como decisor na proteção da vida e integridade física do colaborador.
Bom, Cláudio, muito obrigada por ter estado aqui connosco, por toda esta partilha do seu conhecimento. Acredito que temos aqui conteúdo técnico bom para os próximos passos na aquisição deste tipo de equipamentos. Desejo-vos muito sucesso, muitas vendas com um bom suporte técnico, está bem? E até breve. Até breve. Obrigada. Tá? E assim chegamos ao fim de mais um episódio do nosso CastCast. Como pontos principais para a aquisição segura dos nossos equipamentos de proteção individual, não se esqueçam que a decisão da aquisição deste tipo de equipamentos não deve ser um fator apenas do Departamento de Compras. O envolvimento técnico de toda a equipa de segurança no trabalho é muito importante para a escolha assertiva destes equipamentos. Não se esqueçam da importância de ter uma avaliação de riscos que identifique claramente quais são os equipamentos específicos por cada tipo de atividade. A necessidade de estabelecer um plano de inspeções e de substituição deste tipo de equipamentos de forma periódica é essencial para garantir a segurança dos vossos trabalhadores. A formação contínua dos trabalhadores na utilização destes equipamentos de proteção individual, assim como a auditoria aos vossos fornecedores para garantir que efetivamente vão garantir todos os documentos técnicos e específicos que vocês vão necessitar quando a aquisição dos próprios equipamentos. A SICAS pode-vos auxiliar em todo este ciclo, desde a avaliação de riscos, à formação, até a auditoria dos vossos fornecedores. Muito obrigada por terem assistido ao nosso episódio. Não se esqueçam de partilhar e subscrever o nosso canal. E até o nosso próximo CastCast no próximo dia 20 de agosto. Obrigada e até breve.